Boa noite, mais uma vez, a live 12. Continuamos fazendo aqui de forma muito simples, passando mensagens bíblicas, de forma a disseminar um pouco de conhecimento sobre o livro sagrado, né? Que é a Bíblia Sagrada. Não deixem de compartilhar, de se inscrever no canal, de forma que vocês possam também ser sementes que passam para outros, né? Conhecimento que está sendo passado aqui, que tem um fundamento bíblico. Eu tenho uma formação de bacharelado em teologia e me senti, junto com alguns amigos, nós nos sentimos na obrigação de compartilhar essas mensagens a todos. Se servir para um, a missão já está cumprida, né? Eu sempre falo que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto com vocês, já dizia Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema, Mateus 4, 1, 25, que é um tema sobre as tentações de Jesus. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a Quaresma e a Páscoa. Eu queria lembrar que a Páscoa era um festejo judaico. Jesus morreu na época da Páscoa judaica. Os judeus comemoravam a Páscoa, que significava a saída do povo judeu do Egito. Então a Páscoa é originária da cultura judaica. E com o cristianismo, na Bíblia, a ressurreição de Jesus se tornou a Páscoa dos cristãos, onde uma nova vida foi gerada, uma nova mensagem saiu, né? Então a história se combina, né? A Páscoa dos judeus com a Páscoa dos cristãos. A Quaresma em si, ela é uma coisa que foi criada pela Igreja Católica. As outras igrejas não seguem a Quaresma da Igreja Católica. A Igreja Católica, o Quaresma começa no Carnaval, a quarta-feira de cinzas, Carnaval, e vai terminar, alguns dizem que termina na Quinta-feira Santa, outros dizem que termina na Sexta-feira Santa. Mas é uma comemoração, é um calendário exclusivamente católico, que não tem a ver com as outras demais religiões cristãs, que são os evangélicos, os espíritas, os presbiterianos, neopentecostais, pentecostais, etc. Tal. Então, esse período de Quaresma somente é seguido pela Igreja Católica Romana, né? É bom a gente saber sobre isso. E alguns símbolos da Páscoa que hoje no nosso país aqui, eu vou falar sobre o nosso país, que é onde eu mais conheço, né? Alguns símbolos não são símbolos cristãos necessariamente. Por exemplo, o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, só para vocês terem uma ideia, o coelho ele era um animal considerado impuro pelos judeus. Então não tem na Bíblia nada sobre coelho de Páscoa. E a questão dos ovos, né, ovo de Páscoa, etc. Tal, no século XII, na Alemanha cristã, se pintavam os ovos, né, para comemorar a vida, a fertilidade, né, e se associou isso à Páscoa. Mas isso foi só no século XII. Ovo de chocolate eu não tenho nem ideia de onde saiu. Deve ser uma ideia mais comercial, né? Provavelmente. Que a pessoa não ia comprar um ovo de galinha, um ovo de pato pintado e comer o ovo. Aí surgiu a indústria do chocolate muito mais tarde que isso.
e provavelmente criou-se essa tradição pagã, né? Que não é uma tradição, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum escrito. Isso aí é simplesmente usos e costumes, como eu falo, né? Durante séculos, anos, centenas de anos, vão se criando costumes, mas que não estão baseados necessariamente nos escritos da Bíblia, né? Então eu só queria fazer esse. Nós estamos aqui em plena quarta-feira da Semana Santa. Eu queria só fazer esse pequeno comentário. O nosso tema, as tentações de Cristo, é um tema que eu tirei aqui de Mateus 4:1-25. Que ele começa como? De novo, o nosso canal aqui a gente fala de uma forma simples, não é uma pregação de igreja, a gente fala do jeito simples para fácil entendimento. O Jesus, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e onde ele foi identificado como o Cordeiro de Deus, o novo Messias, ele se retirou ao deserto e ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Lá, ele foi atentado por Satanás. Nós estamos discutindo a luta entre o bem e o mal. Satanás, ao vê-lo ali, após 40 dias, Jesus sentiu fome. E Satanás chegou a Jesus e disse o seguinte: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não satisfeito, Satanás o levou até o pináculo do templo. O que é pináculo? Lá na ponta, lá em cima, lá no cantinho do templo. E falou: se joga aí, se joga, que os anjos e Deus vão te segurar. E você não vai morrer. Porque já que você é o filho de Deus, se joga aí. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vai desafiar Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, o que vai acontecer, a gente vai comentar sobre isso em seguida. E depois, novamente, o diabo transformou Jesus num monte muito alto no deserto e falou o seguinte: eu te dou todos os reinos do mundo, todo o poder, todo o dinheiro, tudo que você nunca imaginou ter, eu te dou, desde que você me adore ao mal, né? Ao Satanás, ao mal. E aí Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, a mais ninguém. Não tem dois deuses. O poder não é o Deus. O dinheiro não é o poder. Não é Deus. Ter todas as coisas não é Deus. Então ele deu essa mensagem também. Então o diabo o deixou e foi embora. Se a gente pegar a interpretação de uma forma simples, na primeira passagem, ele tinha necessidades básicas, que era a fome. E o diabo falou assim: transforma essas pedras, já que você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão aí, e você come e sacia sua fome. E ele falou: não, nem só de pão vive o homem, né? Mas daquilo que sai da palavra de Deus. Porque ele estava dando a seguinte mensagem: mesmo que a gente esteja sofrendo, passando por alguma necessidade básica, passando por necessidades básicas,
a gente sabe que Deus sabe a hora exatamente de saciar as nossas necessidades básicas. Nós não precisamos infringir a palavra de Deus, a vontade de Deus, para saciar nossas necessidades básicas. Vou fazer o mal em troca disso. Vou enfrentar Deus em troca disso. Não, não. As coisas vão acontecer no tempo certo, segundo a interpretação dessa primeira passagem. Na segunda, quando Satanás manda ele se jogar do pináculo, que era um suicídio praticamente, ele fala, não, os anjos vão te segurar, Deus vai te salvar. Você não é o poderosão aí, você é o cara. E ele disse, não, não, eu não posso atentar a Deus. Ou seja, vai colocar à prova tudo que tem que acontecer comigo? Eu vou colocar à prova? Eu vou experimentar se Deus realmente existe? Se Deus realmente sabe aquilo que eu tenho que passar? Não, Deus sabe aquilo que eu tenho que passar. Eu não vou colocar à prova. Eu não vou atentar aos ensinamentos, né? Então, essa segunda passagem tem um significado também bastante forte. E o terceiro, quando ele propõe que Jesus fosse o rei dos reis de todos os reinos da terra. Obviamente que a mensagem de Satanás, né, do mal, é a mensagem do poder, né? Eu tenho poder sobre os homens são frágeis, os homens são falhos, os homens se entregam ao poder, os homens se entregam ao dinheiro e esquecem a palavra de Deus. E então ele colocou isso à prova e ele respondeu: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, mais uma vez, nas três passagens, Jesus usou o quê? Ele usou a palavra que está escrita no manual de sobrevivência que eu chamo, que é a Bíblia Sagrada. Ele sempre se baseou nos ensinamentos de Deus da Bíblia Sagrada. Ele não fugiu daquilo. Ele simplesmente confirmou aquilo que estava escrito. Do Deus único, do Deus Criador. Hoje em dia se fala muito sobre o design inteligente, né? Porque quando você vê como a natureza funciona, como os planetas funcionam, as galáxias funcionam, é praticamente indiscutível que existe um design inteligente por trás disso tudo. Quando você olha para um relógio de ponto, um relógio de parede, né, um relógio cúpula funcionando, mecanicamente ali, o badalo batendo, descendo, tocando. Teve um criador para fazer aquilo. Aquilo não funciona sozinho. Aquilo não surgiu do caos, do nada. Existe um criador. E o criador daquele relógio foi um homem, que é a semelhança de Deus. Tem a sua inteligência, tem a inteligência, vai evoluindo século a século e vai transformando a nossa humanidade. Só que aquele cara que atentou a Jesus continua nos atentando, continua nos levando para as coisas erradas, para o poder, para o dinheiro, para o amor às coisas materiais, esquecer o próximo, esquecer os irmãos que estão necessitados, a gente buscar, muita gente buscando necessidade básica de forma errada, no caminho do mal, outras pessoas tentando afrontar Deus, né? Questionando Deus sobre o seu poder, como é a segunda tentação, e não crendo de fé. Né? Aqui nosso canal Vamos Falar de Fé. A fé é um escudo. A fé é uma espada e um escudo, como a gente aprende na Bíblia. Como Jesus dizia, a fé é uma espada e um escudo que vai te proteger.
Quantas vezes, muitas tentações para aquele que tem fé, as tentações passam na frente dele e ele nem percebe, porque a fé dele fala na frente e ele nem enxerga aquela tentação ou aquele mal na frente dele. Quantas pessoas se entregam para essas tentações do mundo por falta de fé? Em todos os sentidos. Às vezes entrega a sua família, entrega a sua esposa, entrega o pai e a mãe, entrega um monte de gente por falta de fé, porque ele não tem aquele escudo. O escudo do ensinamento, da fé que o protege. Porque como eu falei em outras lives aí, o pecado primeiro nasce na cabeça do homem, depois na ação do homem. Se ele tem fé, o pecado não nasce na cabeça dele, ele não vai fazer, ele não vai ter ação do pecado. Então, esse é um ensinamento bastante básico, né, que eu queria passar para vocês, que a fé, ela é realmente aquela sementinha de mostarda, né? É aquela coisa importante. E é a nossa proteção. É a nossa proteção. Na hora que a gente se convence, segue a nossa fé, a gente está se protegendo, a gente está criando um escudo e uma espada. Na hora que a gente se humilha e se ajoelha, e o seu filho e a sua família te vê ajoelhado, é o maior símbolo de humildade e de fé que você pode fazer para a sua família. Porque acima de você tem alguma coisa muito mais poderosa do que a nossa reles vida humana aqui nesse planetinha azul aqui do universo. Por fim, eu queria desejar uma feliz Páscoa para todos e que a comemoração da Páscoa não seja a comemoração do coelho, não seja a comemoração do chocolate. A comemoração da Páscoa, do domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, que foi uma marca de uma prova, de um sinônimo que o homem renasce através da sua fé. Ele renasce. Daí nasceu a nossa cultura cristã. No domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso. Mas não podemos esquecer. É a celebração da vida, da ressurreição de Cristo, que é um dos maiores eventos que a gente pode relatar nos livros sagrados, na Bíblia, como uma coisa divina e que prevaleceu por todos os séculos e séculos e são seguidos por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Fiquem com Deus, graça e paz, espero ter podido contribuir com vocês em alguma coisa. De novo, compartilhem, se inscrevam no canal, passe para outras pessoas, sem pretensão. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não quero nada saber disso. Apenas nós queremos compartilhar. Compartilhar um momento pequeno de 20 minutos por semana sobre um tema da fé. Que muitas das pessoas estavam muito longe, às vezes, de fazer reflexões sobre isso. Mas esse é o nosso objetivo aqui. Estaremos perseverando. Deem sugestões sobre novos temas para a gente perseguir essa missão aí, que não é minha, é uma missão que me foi dada aí. Em algum momento eu entendi que eu podia fazer isso de forma simples, sem ritualística,
sem religião específica. Como eu falo, a religião é coisas dos homens. Os homens criaram as religiões. E os homens são todos falhos, como eu sou. O objetivo é seguir a palavra que está escrito. Graça e paz fiquem com Deus.